Olá, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui a nossa live. Sejam bem-vindos aí. Hoje eu estou com um grande amigo aqui, o Cláudio. A gente vai fazer a live aqui no Elephant Cowork. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é inovação e criatividade. Então, sejam muito bem-vindos, interajam, perguntem, aproveitem aí esse convidado que é um cara fera. E vamos começar, né, Cláudio? Vamos lá, né, Antônio? Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado a você. Por ter aceito o convite, na verdade. Legal, estamos aqui com o maior prazer. Legal, maravilha. Tem um monte de gente entrando aí. Silvestre Sobrinho, bom dia, Júnior Autopeça. Legal. Bacana, gente. Vamos começar no horário. Vamos dar mais 2 minutinhos. A gente marcou 10 horas horário Brasília, 9 horas horário Belém. Então tem um monte de coisa pra gente falar. Espero que seja bem sucinto, mas principalmente as lives que normalmente a gente faz, eu gosto de ter a pegada de insight. Eu quero que você saia daqui hoje com bastante insight, bastante coisa legal. Se você tem uma empresa tradicional ou uma empresa inovadora, né, uma startup, uma fintech, tem tantas techs hoje em dia, né, Cláudio? Agrotech, lowtech, insurtech, enfim. Se você tem uma empresa inovadora ou você tem uma empresa tradicional, hoje eu quero que você saia com um mindset diferente, né? Uma ideia de inovar, de levar a inovação para o teu negócio com criatividade. E é sobre isso que a gente começa falando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inovação e criatividade. Esperar o pessoal entrar aí, Cláudio. Tem 2 minutinhos aí, esperar uma galera mais entrar. Estamos aqui no Elefante, né? No Elefante. Um dos meus negócios está aqui. É um espaço aqui em Belém, é um espaço de inovação e criatividade, onde tem muitas empresas, tanto startups quanto empresas tradicionais. Então é um espaço bem legal e a gente costuma fazer esses encontros sempre aqui. E que já é um exemplo de inovação, que a gente vai falar sobre isso, né? Então é um exemplo já de inovação, é o local onde a gente está reunido agora para fazer essa live aí. Isso aí. Então, pontualmente, às 9 horas, a gente começa. Gente, vocês estão nos ouvindo bem? Tá fácil ouvir? Tá claro aí? Tiagão, entra aí só para ver se dá para ouvir bem. Por favor. Legal. Então vamos começar. Vamos começar com desmistificando aí uma coisa que normalmente o pessoal confunde, Cláudio. Inovação e criatividade. Me fala, o que tu pensa sobre isso? Qual é a diferença? Qual é a principal diferença sobre isso aí? Legal. Vamos lá. É legal a gente falar sobre isso porque no decorrer provavelmente da conversa a gente vai ver que existe uma diferença, né? E a diferença está em que criatividade é você criar uma atividade. Sim. Então, inovação é você fazer algo novo, algo que diferente do que era feito, né? Sim. E se a gente levar isso para o contexto de negócios, nas empresas e tal, a criatividade ela vem de uma pessoa. Então, por exemplo, eu trabalho contigo, Antônio. Eu digo, eu tenho uma ideia para a gente fazer algo. Isso é criatividade. Eu crio algo. Legal. A inovação é colocar isso em prática, Legal. fazer isso. Para trazer isso para a realidade, ou seja, transformar a ideia em algo que está funcionando. Sim. E aí isso acontece em grupo, não é mais individual. Então a criatividade acontece, eu sou criativo, você é criativo em criar alguma coisa, e a inovação é um trabalho de grupo em que nós vamos inovar implementando aquela ideia, Legal. aquela criatividade. Por isso que as pessoas são criativas e as empresas são inovadoras. Bacana. Porque as empresas trabalham com o grupo todo e a criatividade vem de 1 a 2 ideias, 1 a 2 pessoas que vão contribuir criativamente com aquela ideia. Então, basicamente eu posso dizer que criatividade sem inovação meio que perde um pouco o sentido. Isso, a ideia, e justamente a gente entender essa diferença, é que elas
elas têm tudo a ver, mas elas não são sinônimos. Tá bom. Né? Elas têm tudo a ver, elas estão relacionadas, estão ligadas. Eu crio e a inovação faz com que aquilo se transforme em uma realidade. Porque se eu só tiver uma ideia, se eu só criar algo, mas eu não transformar isso em algo real, fica simplesmente como uma ideia, vontade. uma vontade, fica como algo, né? Enfim. A inovação é o processo pelo qual você vai transformar aquela ideia em algo palpável, real e que de fato vai trazer resultados diferentes de soluções, enfim. Né? Legal demais. Então a gente começa assim, gente. Criatividade e inovação entenderam bem a diferença. Faz todo sentido. Então não adianta ter só a criatividade, não adianta só pensar. Se não colocar em prática, não funciona, né? Fica só uma ideia, fica no campo das ideias, tá? Legal. Maravilha, Cláudio. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse tópico? Podemos passar? Legal, vamos lá. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar assim, né? Por que a inovação deixou de ser um diferencial e passou a ser uma questão de sobrevivência, né? Todo mundo fala sobre inovação, todo mundo fala porque aquela empresa é cool porque inova, etc. Mas me parece que agora, no mundo que a gente vive, inovar deixou de ser uma coisa cool, deixou de ser uma coisa bacana e passou a ser, tu tens que inovar, senão tu não sobrevive. Uhum. O que é que tu pensa sobre isso? Sim, exatamente. A gente sempre viveu momentos, né? Então, assim, há um tempo atrás a gente viveu um momento, a era, por assim dizer, da qualidade. As empresas, elas transformaram, sempre buscando qualidade. Era o que você tinha que ter para se manter no mercado. Hoje em dia, você falar sobre qualidade já não é mais um diferencial. Qualidade, hoje, se as empresas não tiverem, elas não estarão mais no mercado, por assim dizer. Não estão mais no mercado as empresas que não têm qualidade. Então, qualidade já não é mais um argumento. Sim. Já passou isso. Você está hoje porque tem qualidade. Sim. E aí nós estamos na quarta revolução industrial, onde a tecnologia, como você falou, as tech disso, tech daquilo, tech, né, enfim, é a quarta revolução industrial que a gente está vivendo hoje e que ela exige que as empresas inovem em produtos, inovem em processos para que elas criem valor de mercado, o seu próprio valor para o cliente, e isso é uma questão realmente de sobrevivência. As empresas que não inovarem, elas estão fadadas a ficar para trás e enfim. Então a gente começa a perceber algumas coisas do tipo assim, tem crise, tem gente que fala sobre crise, tem crise. Não gosto muito de falar da palavra crise, eu acho que a gente com a inovação consegue sim transformar esse cenário e não vivemos em crise quando inovamos. Perfeito. Né? Quando a gente percebe assim, poxa, tem uma mudança no hábito do consumidor. Então, um supermercado que de repente fechou, é porque talvez ele não tenha se dado conta de que o hábito do cliente está mudando. Hoje, você, para comprar uma cerveja, às vezes você pode, daqui a gente pede uma cerveja num aplicativo e chega aqui onde nós estamos. Ou então você vai fazer parte de um outro clube, de alguma coisa, e chega na tua casa. Um vinho, uma cerveja, e eu vou logo para o lado do alimento, porque imagina outras coisas. Sim. Então você pode comprar hoje qualquer coisa pela internet. Então o consumidor continua consumindo. Ele mudou a maneira de consumir, o hábito de consumir, né? Mas ele continua consumindo. Então, esse processo de como ele comprou é que mudou. E a empresa que inovou nisso, as empresas que inovaram nisso, elas estão sem crise. Elas não estão vivendo esse processo da crise aí que alguns dizem, né? Então, não inovar é entrar numa vertente de cair, de queda, né? Enfim, que ninguém quer. Então, a preocupação de algumas empresas de inovar, ela é tão grande que eu conheço algumas empresas que criaram um departamento de inovação. Um departamento que ele cuida da inovação, dos produtos, dos processos, enfim, e está o tempo inteiro buscando essa inovação, ouvindo que o cliente hoje tem uma necessidade,
prestando atenção nas mudanças do cenário do mercado, cenário econômico, do que está acontecendo, acompanhando toda essa revolução industrial. Elas estão criando departamentos de inovação. Porque quando você vai inovar, você precisa também seguir um processo para isso. Sim. Né? E é por isso que muitas vezes as empresas estão investindo num departamento, em pessoas específicas, especializadas em inovar, em trazer ideias, né? E mais do que trazer ideias, é fazer com que essas ideias realmente se realizem, né? Se transformem em algo dentro da empresa acontecendo. Então, inovação não é só para empresas, startups, fintechs, etc. Inovação tem que estar no mercado tradicional também. Tipo, eu sou um supermercadista, ou eu tenho um varejo, sei lá, de medicamento, ou algo desse tipo, de roupa. É possível inovar também no mercado tradicional, Cláudio, na tua opinião? Claro. Aliás, como a primeira pergunta, né, é uma questão realmente de sobrevivência. Inclusive, num dos livros do Peter Drucker, tem uma citação que ele coloca lá, que ele diz assim, inovar ou morrer. Né? Então, assim, e a gente tem que dramatizar isso dessa forma mesmo, porque você tem que estar pensando hoje no teu negócio como algo, o que eu estou fazendo e que eu posso fazer diferente. É fazer o questionamento disso. Nós não podemos aceitar na nossa empresa algo do tipo, sempre foi feito assim e tem que continuar sendo assim. Não. O time que está ganhando não mexe. Né? Não, isso não combina com a inovação, né? E hoje se exige cada vez mais que a gente realmente venha a criar ou produto ou processo de como fazer de forma diferente, né? Então, é possível inovar? Sim. E o líder, o gestor do negócio, o empresário, ele precisa perceber que ele tem que ser este incentivador da inovação, né? Ele tem que seguir o processo da inovação, fazendo com que as pessoas participem. E é isso que está hoje mudando muito nesse cenário todo, quando a gente fala da liderança, né? A gestão e a liderança da empresa, o que muda hoje e que muda muitas vezes é justamente isso. Como que o líder ele pode envolver as pessoas, influenciar as pessoas, envolvendo elas na colaboração, na cooperação e não mais na disputa de que não, a ideia é minha, eu que vou fazer, eu que não sei o que. Não, nós precisamos... Fantástico. O líder ele tem esse papel, né, de envolver as pessoas nesse processo todo, que muitas vezes vem das pessoas, né? Na grande maioria das vezes as ideias e tal vêm das pessoas que estão lá no chão da fábrica, das pessoas que estão no front atendendo o cliente, ouvindo o cliente, o tempo inteiro ali interagindo com eles. Então são elas que têm muitas vezes a solução para os problemas. Fantástico. Muitas vezes são elas que dizem assim, olha, puxa, podemos fazer de forma diferente. E aí a partir desta ideia, dessa criatividade, né, se coloca o processo de inovação para transformar aquela ideia em algo que seja realmente a realidade do negócio. Fantástico. Então é possível sim, todo mundo fazer. Aliás, vamos voltar a repetir sempre, né? Sim. É uma questão realmente de sobrevivência. E eu gosto muito de dramatizar algumas coisas para a gente poder gravar. A citação de Peter Drucker ela é muito clara. Ou inovar ou morrer. Então, sim, claro. Aí. O Rodrigo Gomes, um abraço, amigo. Obrigado pela participação. Falou lá, o desafio do status quo. É isso, né? É isso que a gente está comentando. Exatamente. Se manter igual, né? De não querer, de se manter na inércia, que é uma tendência do ser humano. Sim. Eu estou fazendo isso já há 10 anos, eu vou continuar fazendo isso porque eu vou mudar. É muito trabalhoso, é muito doloroso. Eu preciso, né, de um esforço muito grande para mudar. Exato. Então é isso aí. E é um processo doloroso. Sim. Infelizmente a gente tem que falar isso que é verdade, entendeu? Mas agora existe uma necessidade. Aquelas frases de sempre foi assim, sempre fiz assim. O que você fez há 5 anos, há 2 anos, o ano passado. A gente está falando agora de janeiro, estamos no final de janeiro, início do ano, alguns ainda em desenvolvimento do seu planejamento estratégico para o ano agora. O que você fez o ano passado pode ser que nesse ano não funcione mais. O pessoal, os empresários faziam um planejamento de 5 anos, cara.
Hoje se faz planejamento de 6 meses. Exato. Tipo, muda totalmente o mindset. Exatamente. E se você não mudar, fica para trás. Né? Se você não mudar, as coisas vão mudar. Então, o processo da mudança é uma lei natural, né? Uma lei do universo, né? Que tem que estar em constante progresso, tem que estar em constante mudança. Então, como é que nós temos que ver a questão da inovação, a questão da mudança? A gente tem que ver ela como um crescimento. E é o que de fato representa quando você inova algo. Legal. A inovação é uma maneira de trazer riqueza, de trazer abundância, de trazer algo a mais, o crescimento. Então, quando a gente fala de mudança e o ser humano ele acabou linkando mudança a algo trabalhoso, doloroso, que não quer, resistência e tal, não, a gente precisa entender que mudança traz crescimento, traz maturidade, traz riqueza, traz abundância, né? Pensando dessa forma, a gente aceita um pouquinho melhor a mudança e fazemos a opção de não ter que sofrer por ela, né? Ou então de fazer a mudança quando existe um problema, né? Porque tem muita gente que até muda, mas muda na necessidade, muda porque teve que mudar, muda porque o problema foi muito grande. Não, a gente tem a condição de mudar sem passar por esse processo. E isso é uma questão de decisão. Eu decido fazer as coisas porque eu quero progresso, porque eu quero a luz, do que porque eu quero a dor, porque eu quero sofrer com isso. E tem um detalhe importante aí também, Cláudio, bem pontuado aí no teu caso, que é o seguinte, as pessoas têm que optar voluntariamente por inovar e tem que cuidar muito de um assunto que é o timing, que é o tempo. Porque às vezes você diz assim, não, eu preciso inovar porque o meu concorrente já fez há, 3 meses atrás. Se ele já fez há 3 meses atrás, é possível que você quebre, porque o mercado está pronto para um outro cenário. Então, às vezes, inovar, sair do status quo, como o Rodrigo bem falou, né? Quebrar esse status quo, inovar, sair da inércia, é uma questão, como a gente falou no início, é uma questão de sobrevivência. Exato. Ou seja, se eu não fizer, eu costumo dizer o seguinte, Cláudio, quando o mercado, quando aquela inovação se torna padrão para o mercado, você já perdeu o timing. Sim. Do tipo, o cliente já disse assim, não, eu não quero mais ir à loja. Eu quero que a loja venha a mim, eu quero pedir pelo celular e eu quero que o produto chegue na minha casa. Se o mercado se acostuma com isso, se o mercado torna isso como padrão e você não se mexeu para isso, você está fadado ao fracasso. Sim, sim. Então, o time de inovação e de colocar tudo isso em prática é fundamental no dia de hoje também. Né? Sim, sim. E é legal tu falar sobre essa questão do time e do concorrente, porque tem pessoas que inovam mais baseado no que o concorrente está fazendo. Sim. Né? Então, eu costumo dizer que você chegar no topo é complicado, né? Aliás, não é tão difícil. É complicado, mas não é tão difícil quanto se manter lá. Sim. E aí, uma escolha que você pode fazer para a tua empresa, você que é um gestor, você que é o dono da empresa, cara, minha empresa vai ter que posição? Eu vou estar na frente onde os meus concorrentes estão me copiando, e que isso é legal, vai acontecer, não tenha dúvida de que você criou algo, inovou, alguém depois vai começar a fazer. Perfeito. Então você pode fazer uma escolha de tipo assim, é você que está ditando as regras do mercado ou Legal. você está seguindo as regras do mercado? Legal. Então quando você está lá em cima e você está ditando as regras, cara, acho que é a melhor posição. Não tenho dúvida. Quando você inova e o outro, o teu concorrente sabe que daqui a pouquinho ele vai te copiar, deixa ele copiar. Né? Você criar algo novo, você está sempre na frente do mercado, está sempre à frente dos concorrentes. Eu acho que essa é a mentalidade bacana do time. Você entender que sair na frente é você realmente fazer diferente, fazer aquilo que o teu concorrente não está fazendo. Né? E aí, obviamente, daí ele vai começar a fazer, porque ele vai seguir talvez aí aquilo que está dando certo para ti. E como tu falou, inovei, cheguei no topo, né? Fiz uma inovação disruptiva, né, que não existia no mercado, quebrei paradigmas, estou no topo. E agora? Eu tenho que continuar inovando. Realmente se desafiar todo tempo, né, Cláudio? Exato.
Agora, tem um detalhe muito importante que é legal a gente falar, e falando do time e falando da inovação, porque assim, ó, dá para entender também muitas vezes o que o empresário sente, o que o gestor sente, o que as pessoas sentem quando vão inovar. A mudança, né, aquela coisa gera algum tipo também de medo. Sim. Pô, cara, e se não der certo? E se tal coisa? E aquele outro? Existe um risco? Existe Sempre um risco, existe. sempre vai ter um risco, né? O que você precisa fazer é tomar as medidas necessárias para diminuir esse risco. Perfeito. Né? Mas sempre inovando. Então, vai errar? Erre muito. Né? Essa que é hoje a regrinha do exponencial, das empresas exponenciais. Errar muito, porque significa que se você tentou 10 vezes e errou 5, quem sabe você acertou 5. Agora, se você tentar só 2 vezes e não teve sucesso nessas 2 vezes, cara, você está deixando, às vezes, de acertar em algum momento. Então, erre muito, tente. O risco tem, mas tem que ser calculado. Você precisa se preparar para ele e tal, que aí isso diminui o risco de dar errado. Mas ele tem. Né? Legal. Exatamente. O Rodrigo falou aqui, ó, a necessidade é a mãe da inovação. Fantástico, bicho. É isso, tudo começa com a necessidade, tudo começa com um problema. E desse problema, você começa a pensar em soluções criativas de inovar. Né? E sobre o erro, a gente vê muito essas empresas, né, esses unicórnios, né, que chamam, empresas que valem bilhões, que nasceram há 3, 4 anos atrás e hoje já valem bilhões. A gente vê muito empresas desse tipo estimulando o erro. Parece uma coisa louca, né? Tipo, eu vou estimular que meus colaboradores errem. Bonificando, né? Bonificando o erro. Por quê? Porque é dessa forma que se aprende. E a curva de aprendizado, quando você erra, aprende e executa e pivota, né? E faz a coisa dar certo, é muito mais rápida do que você estar em livro, vendo palestra, vendo alguém falar. Quando você erra, a tua curva de aprendizagem muda, né? Sim, muda sim. completamente. Acho que um exemplo que todo mundo cita aí quando se fala de criatividade e inovação, né? A gente lembrar de Thomas Edison, né? Quantas vezes ele tentou uma maneira para criar a lâmpada, né? Então ele foi o cara que criou a lâmpada, não existia, ele criou a lâmpada e tal, enfim, não foi uma inovação. Sim. O que foi uma inovação foi o que Tesla fez depois, que foi criar a lâmpada, inovar com a lâmpada fluorescente. Né? Então assim, um criou a lâmpada, o outro inovou, melhorou aquilo que já existia, né? E naquele caso o tipo de lâmpada que não existia. Então isso que é inovação, é algo realmente totalmente diferente do que tinha antes, né? Com benefícios diferentes, com resultados diferentes pra gente. E aí a gente tem esse grande exemplo da história aí, né? De que errar, como você vai encarar o erro. O erro pode ser um aprendizado, né? Deve ser encarado, é a única. Para isso que ele serve, para aprendizado. Pô, eu fiz desse jeito e posso fazer de forma diferente. É isso mesmo. Um amigo comentando aí, um grande abraço, LRF Consultoria. O erro está na nova economia. Gostei do que ele disse. Vamos errar 10 vezes, mas acertar 5. Maravilha, é isso mesmo, cara. Legal. É isso aí. Em relação a... Cláudio, em relação a case de sucesso, a gente tem milhares de cases de sucesso, mas tem algum que te chama mais atenção? Sim. Assim, se a gente fala de inovação hoje, está na ponta da língua de muita gente, né? Tudo que a gente vê aí, Uber, Netflix, Airbnb, todos esses grandes aí. Eu gosto de falar um pouco do Netflix, pelo motivo pelo qual, né, ele acabou surgindo, né? O fundador lá, ele foi devolver uma fita cassete, a época da fita cassete. Imagina, né? cara. Nossos filhos não sabem o que é Não isso. sabe, exatamente. A gente mostra lá no YouTube ou no Google, bota uma imagem, né, do que era fita cassete para eles. Né? Rebobinar a fita, tem que Porque senão você pagava a multa, né? Exato, né? E foi justamente por uma multa que surgiu essa ideia do Netflix, porque ele perdeu o prazo de entregar. Tinha um dia para entregar um filme, né? Se você não entregasse naquele dia, entregasse no dia posterior, você pagava uma multa e tal. E ele foi para lá
pagou essa multa 2, 3 dias depois, que era o prazo que ele tinha que entregar, pagou a multa, mas ficou muito chateado com aquilo. E aí a ideia, inclusive, do Netflix foi que eles, como começou, era uma locadora de filmes, mas que não tinha o prazo de devolução, né, para que não tivesse aquela multa. E depois é que evoluiu para o streaming e tal, né, e hoje pô, o tamanho que é a Netflix. Acho que quem não tem Netflix, né, quem não assina Netflix e tal, enfim, a quantidade de filmes, de seriados criados inclusive por eles. Ou seja, eles pegaram o negócio, já inovaram no como entregar isso e já inovaram novamente porque começaram eles mesmos a produzir filmes, seriados e tal, enfim. Então, é inovação em cima de inovação, né? E o Netflix é um dos casos internacionais. Eu gosto também que aqui no Brasil a gente tem vários diversos, mas até pegando esse gancho do Netflix, tá muito claro na minha cabeça que os grandes unicórnios, as grandes startups, essas grandes empresas que trabalham com inovação, que tem isso no DNA da empresa, tá muito ligado à transparência, ao senso de justiça, ou seja, eu vou te cobrar o que é devido porque o consumidor passou a exigir isso. Então, do tipo, antigamente, certamente, uma locadora tradicional tinha como, lá no demonstrativo de resultados dela, uma excelente receita com multas de atraso de devolução. O Netflix poderia implementar isso, concorda? Sim. Mas, na verdade, ele pensou, cara, eu quero ser justo, eu quero ganhar dinheiro, esse é o meu propósito, mas eu preciso ser justo, eu preciso ser honesto na cobrança e para que eu cative, para que eu crie embaixadores. Tu vendes o Netflix hoje sem o Netflix te pedir nada. Diz assim, já assistiu a série e tal? O Netflix não te pediu nada, é uma série que ele criou. Sim, então, sim. A inovação tá ligada também ao senso de vamos ser justos, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso sobreviver, mas eu quero ser justo em fazer uma cobrança realmente honesta e não me beneficiar com coisas aleatórias como era o caso das locadoras. Claro. Com uma fonte de receita que não é a atividade fim deles. É isso. Né? Tipo, não é a atividade deles, não é ficar cobrando multa, não é nada, não. É local filme. Né? É isso aí. Exatamente. E é interessante a gente pensar nisso, assim, que isso combina muito com essa revolução industrial que nós estamos vivendo da tecnologia. Sim. Onde as inovações elas estão tentando oferecer para um maior número de pessoas o acesso hoje às coisas. E de repente, e é o que aconteceu, né? A gente tem uma facilidade. Então, se a gente estiver sentado aqui e quiser agora assistir um filme no Netflix ou se cadastrar e tal, enfim, passar a ter esse acesso, a gente pode fazer agora isso. É isso aí. Né? E uma locadora não, limitava muito. Cara, tinha análise de crédito, locadora tinha análise de crédito, louco. Então, o que a Revolução Industrial está acontecendo, ela está permitindo que o maior número de pessoas possa fazer parte, possa utilizar, possa ter proveito daquilo. E aí entra, tipo assim, não uma nova fonte de receita, mas uma maior amplitude do negócio. Antes eu atendia 30 pessoas, agora eu posso atender 3.000 pessoas. E isso dá o crescimento exponencial, né? É isso que faz a curva ser vertical nesse momento, né? Então, essa é uma das grandes diferenças aí também que a gente está vivendo agora. Isso já não é mais o futuro. O futuro já é hoje que a gente está vivendo. Né? É isso aí. Um exemplo que eu queria que tu citasse é o exemplo aquele nacional do Nubank, né, cara? O Nubank, revolucionou o mercado no seguinte sentido. Entrou no mercado super tradicional, super fechado. Eu li uma matéria uma reportagem uma vez com o Vélez, né? Sim. O CEO e fundador, que ele disse, cara, eu era do mercado bancário, né? Fiz parte desse mercado por um tempo, e os donos, os banqueiros diziam pra mim, cara, tu é louco, esquece esse negócio, tu é maluco, não tem espaço pra ti. E aí o cara, entendendo o que o mercado precisava, ou seja, bem como o Rodrigo falou, uma necessidade do mercado de ser mais justo,
E ser mais transparente. O cara criou uma empresa hoje que as pessoas batem foto com um cartão, tem o prazer de compartilhar que eles são clientes do banco. Ele revolucionou esse mercado, né? Sim, sim. E eu gosto de falar deles porque eu uso. Sim. Então, a melhor maneira de a gente falar de algum produto é quando você está usando. E eu abri uma conta lá e assim, cara, em 5 minutos, né, você faz o processo todo sem eu ter levantado da minha cadeira do escritório, né? Eu entrei lá, fiz o cadastro, tirei a foto dos documentos, enviei para lá, tirei uma foto minha e tal. É um processo assim revolucionário, né? Isso que é inovar de forma disruptiva, né? É quebrar tudo aquilo que antes, da maneira com que se fazia antes. Eles são um belo exemplo e estão com sucesso aí. Agora já tem um cartão de débito e tal. Viraram o banco, né? Claro, porque eles vão crescendo, vão inovando dentro da própria inovação deles, né? E, mais uma vez, atingindo uma quantidade de pessoas superior àquela que a estrutura física tem possibilidade de atender, né? Eles têm um único escritório lá em São Paulo e atendem onde você estiver. É uma métrica muito importante agora em inovação em empresas, né, realmente inovadoras, que é a escalabilidade. Eles conseguiram escalar o negócio deles de forma absurda, né? É como tu disseste, um escritório em São Paulo atende o país inteiro. Exatamente. E isso é o que combina hoje com a tecnologia, o uso da tecnologia. Ela permite isso. Ela permite que a gente esteja fazendo hoje uma live, né? Permite que você faça uma videoconferência, às vezes com uma equipe tua que está distante em outra cidade. Ela aproxima as pessoas, ela faz com que você atinja um número maior de pessoas e tem que aproveitar esse objetivo para transformar na tua empresa algo que esteja de fato na mão das pessoas. Maravilha. Ó, o Rodrigo mais uma vez aqui. Obrigado, Rodrigo, pela participação aí, amigo. Uma dica para a galera, o podcast Master of Scale com Reid Hoffman. Entrevista com o CEO do Netflix, Reid. Vale muito a pena. Maravilha, cara. Depois vamos marcar uma live, quero muito te ouvir aqui também, tá, amigo? Obrigado pela participação. Além da Nubank, a gente poderia citar diversos outros, mas Maximilia também é um excelente caso, né? Sim, né, que é outro que eu uso também, sim, né? Enfim, e a Maximilia já fez justamente isso, né? Ela está juntando as pessoas que têm milhagens e que não usam, querem talvez vender, se desfazer dessas milhagens, com pessoas que viajam e querem pagar um pouco mais barato, né? Ou seja, querem economizar na sua viagem, né? Então, isso que é a economia sustentável, né? De você ter acesso a muitas coisas que antes era privilégio de poucos. Sim. Né? Então, é um outro case que está funcionando muito bem e que tem cada vez crescido mais e fez essa conexão das pessoas. Então, tem oferecido assim pacotes, passagens e a um número de pessoas que antes não tinha acesso a isso tudo. Né? Então é mais um caso aí de inovação. E eles estão cada vez mais ampliando aí também o negócio deles para inovando cada vez mais em cima da inovação que já criaram. Me parece que essas empresas, essas grandes empresas, Maximilia, Airbnb, Uber, EasyTax, 99, etc., criam um novo mercado, que é o mercado de intermediação de informação. O Uber não tem carro e já é uma das maiores empresas de transporte do mundo. Airbnb não tem unidades e é uma das maiores empresas de hospedagem e experiência do mundo. Então é um mercado novo e eu acho que muita gente acha que a gente chegou no limite. Cara, o limite está muito longe. Talvez não exista limite. Para a inovação não existe limite, né, Cláudio? Então a gente vive esse cenário agora de intermediação. Amanhã a gente vai viver um outro cenário, outros mercados vão surgir, né? Os robôs agora de manhã eu estava lendo uma reportagem que um brasileiro está trazendo um robô para se eu não me engano é no Japão, uma empresa japonesa que serve como roster em hotéis. Então um custo tem um hotel no Japão que tem um hotel e daí um custo de $60 mil para trazer esse robô para cá.
Ok, mas é uma tendência, a tecnologia tende ao longo do tempo a baratear. Sim. Então a gente precisa estar pensando agora nisso, né? Precisa estar pensando em inovação e ser mais criativo agora, né? A inteligência artificial já é uma realidade hoje, né? A gente aqui não usufrui ainda de tudo que ela já está aí, enfim, oferecendo. E uma delas é isso, a robótica cada vez mais, a inteligência artificial. Hoje você fala com no Google, na Siri, né? Enfim, tem até nome, né? Tem uma campanha do Bradesco aí que tem o nome de uma acho que é Bianca, não sei, né? Então, sim. enfim, tudo isso é inteligência artificial, né? Vai surgindo coisas novas, vão surgindo profissões, inclusive, né? Novas que a gente ainda não tem nem ideia, né? A gente não sabe o que os nossos filhos ainda vão estar fazendo futuramente, nos anos em que eles estiverem na sua atividade profissional. Então, realmente inovar e estar aberto a essas inovações aí para aproveitar tudo isso. Podem ser oportunidades como podem ser necessidades, né? Isso aí. Então a gente pode ver uma oportunidade de fazer um link entre a necessidade das pessoas e quem tem a solução para isso, como podemos também criar um produto, criar um processo diferente de como fazer algo que já existe agora. Fantástico, é isso mesmo. E para finalizar o papo, se a gente se deixar, o papo vai até amanhã, mas enfim, para finalizar, Cláudio, o que tu deixa como, sei lá, uma frase, uma coisa para a gente fechar legal essa live de hoje? Tem alguma frase que te inspira nesse cenário de inovação, que tu sempre lembra quando fala do assunto de inovação, criatividade? Tem alguma frase que vem à tua mente? Sim. Bom, a primeira que me vem é de Dale Carnegie, e que ele diz, né, que mantenha a mente aberta a mudanças, né, corteje as mudanças. Né? Eu acho que é legal isso porque é o primeiro passo para você criar, o primeiro passo para você inovar. Se você tiver a mente fechada, não vai surgir ideias, você não vai ser criativo. Então tem que manter a mente aberta para N possibilidades. Nunca dizer, isso não. Né? Isso sim, quem sabe de que maneira isso pode acontecer. Né? Então manter sempre essa mente aberta. Tem uma outra do Peter Drucker também, que eu gosto muito, e que ela resume o que é a inovação hoje. Né? Ele diz que a inovação eficaz é aquela extraordinariamente simples, né? Daquelas que recebem até aquele elogio do tipo, por que eu não pensei nisso antes? Né? É o sinal de que eu inovei de forma realmente criativa e que é eficaz. E tem a ver com o nosso tema, que é o seguinte: o cara é criativo, ele tem a ideia, mas ele não coloca em prática. Exatamente. Às vezes não é nem eu não pensei, eu já tinha pensado, mas eu não coloquei em prática. Legal. E aí a gente pensa, a gente sabe, né, que os nossos pensamentos têm uma energia e tal, e essa ideia que a gente tem, ela está por aí. Não tem dúvida. Alguém vai ter uma intuição, né, de receber uma ideia dessas e quem sabe colocar em prática, e às vezes é o que acontece por aí. Né? Perfeito. O que mais? Ok, eu acho que, assim, se a gente for finalizando, estamos chegando para o final. Uma das coisas que eu indico, né, uma dica que eu posso dar assim, é você se questionar sempre. Então, entende que se você já entendeu que na tua empresa você precisa inovar, esse é o caminho, inovar ou morrer, né? Se questione das coisas, como elas estão funcionando hoje. Né? O tempo inteiro você tem que estar se questionando como algo pode ser melhor, como algo que hoje acontece dentro da empresa pode ser menos custoso às vezes. Né? Todo mundo está nessa batalha diária de reduzir custo, aumentar as vendas. Né? Um momento a gente pode falar sobre vendas, né, Antônio? Sim, então, toda empresa tem necessidade de vender. Né? Toda empresa tem necessidade também de reduzir seus custos, né? Tornar sustentável, fazer mais com menos, fazer melhor aquilo que já está fazendo. Então a inovação é o caminho para isso. E eu acho que o primeiro passo é você se perguntar, se questionar.
por que isso sempre foi assim e de que maneira a gente pode criar algo diferente baseado nisso daqui. Se a gente tiver esse tipo de percepção, esse tipo de questionamento e como líderes incentivarmos a nossa equipe a também estar questionando tudo, né? Mas não só questionando no sentido de isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, questionando, contribuindo com ideias, contribuindo com algo que pode ser diferente. Puxa, aí nós vamos ter uma empresa que está sempre à frente. Perfeito. Nós vamos ter uma empresa que está sempre inovando, nós vamos ter uma empresa que vai ser destaque dos seus concorrentes. Eu acho que hoje isso é questão realmente de sobrevivência, né? Quem não tiver isso não vai estar muito tempo no mercado aí não. Legal, Samuel, um abraço, amigo, muito bom, parabéns ao convidado, aprendi muito, obrigado, eu também aprendi muito, Cláudio. Samuel. Um prazer sempre conversar contigo, obrigado pelo convite aí, por aceitar o convite, na verdade, e espero que a gente volte a falar bastante. Tenho certeza que a gente deixou alguns insights aí na cabeça da galera e foi muito rico para todo mundo. Bacana, eu também, assim, sou muito grato aí ao teu convite. E também já quero te convidar aí futuramente para a gente falar um pouquinho sobre o teu assunto de vendas e tal, que eu acho que isso é o que qualquer empresa, qualquer empresário precisa ter foco, né? E se não sabe, precisa aprender, né? Mas começa tudo começa pela venda, né? Então tudo começa pela venda. A venda de ideias, às vezes, enfim, a gente está falando de inovação, então a venda de ideias faz parte disso. Então, muito obrigado aí pela audiência, obrigado também pelo convite. E na próxima você vai ser o meu convidado, né? Maravilha, combinadíssimo. Alguma coisa aí. Obrigadão, Obrigado, Antônio. meu velho. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço grande.